Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e a gente conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, meu querido, muito bom dia para você. Atualiza então aí para a gente o que vem, né, pela frente hoje nessa agenda da Rosa Riscala. Bom dia. Bom dia, Débora. Diante aí da agenda mais tranquila de indicadores nesta quarta-feira, tanto aqui como lá fora, o mercado brasileiro aí deve continuar repercutindo aí a surpresa com a reaproximação dos Estados Unidos e do Brasil aí após Donald Trump elogiar Lula em seu discurso na ONU e convidá-lo aí para uma conversa na próxima semana. Apesar da surpresa e da mudança de tom de Trump, né, a diplomacia brasileira está cautelosa em relação a esse encontro, né? Todo mundo sabe que o presidente americano é imprevisível, mas não dá para negar que a sinalização foi muito positiva, né? Tanto que animou os investidores aí e fez o Ibovespa buscar um novo recorde ontem, né, na casa dos 147 mil pontos e o dólar fechar abaixo dos R$ 5,30. A mudança do tom do Trump, na visão de alguns analistas, aí pode ser explicada pela influência dos setores americanos que avaliam como negativo, né, o tarifaço imposto ao Brasil, sobretudo aí os empresários que estão sendo diretamente afetados pela medida. Essa guinada do presidente americano também sugere que ele tem outros interesses no Brasil, aí, como discutir a situação das grandes plataformas de internet e a exploração dos minerais críticos, e que já pode estar descartando aí essa briga pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro após a sua condenação pela justiça já ser um fato consumado. Por aqui, os empresários e banqueiros brasileiros receberam essa sinalização de que Lula e Trump poderão se entender muito bem, né? Para os bancos, isso significa aí reduzir o risco de uma sanção por causa da Lei Magnício. E para as empresas, poderia ser uma recuperação aí dos mercados americanos perdidos com o tarifaço. Ainda é difícil saber quais frutos essa negociação poderá dar, né, se uma revisão de tarifas ou de sanções às autoridades. Mas o Trump abriu uma porta importante e o Brasil finalmente vai poder se sentar à mesa para defender os seus interesses sem precisar ceder às pressões da família Bolsonaro, né, Débora? Pois é, por falar em família Bolsonaro, inclusive, parece que Eduardo Bolsonaro anda mudando agora ali a sua estratégia, tá com mudou também o seu foco, né, inclusive de pressão e de críticas, que agora parece que quem está na mira do Eduardo Bolsonaro é Hugo Mota. Por que disso nesse momento agora, Théo? Pois é, né? Os membros do governo Lula aí viram esse aceno do Trump lá na ONU como uma derrota para a atuação dos bolsonaristas lá nos Estados Unidos, né? Mas a dupla que faz esse lobby contra o Brasil lá, né, o deputado Eduardo Bolsonaro e o influencer Paulo Figueiredo, sustentam a tese de que esse novo tom de Trump, na verdade, seria uma estratégia para pressionar pela anistia de Jair Bolsonaro. Mas não foi só por lá que Eduardo sofreu um revés aí nesse seu jogo em defesa dos interesses do seu pai, né? Aqui no Brasil, o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo disciplinar que pode resultar na cassação do seu mandato de deputado. O colegiado analisará a denúncia que foi feita pelo PT sobre a sua atuação nos Estados Unidos contra as instituições brasileiras. Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou a indicação de Eduardo como líder da minoria, e uma manobra que tinha sido feita pelo PL e que garantiria ao deputado exercer o seu mandato à distância, evitando aí a contagem de faltas que poderia resultar na perda do seu mandato. O presidente do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que Mota descumpriu a palavra e prometeu recorrer à mesa diretora. Já numa entrevista ao site Metrópolis, o Eduardo disse que Mota, né, sofreu extorsão de Moraes e sinalizou que atuará por sanções contra ele, né, abre aspas. Temos que levantar a temperatura em cima dele. Se ele está indo por esse caminho, temos que seguir com as ferramentas que temos aqui, né, fecha aspas do Eduardo. Outros dois temas defendidos pela oposição, né, a anistia e a PEC da blindagem, também estão perdendo força, né? O relator do projeto da anistia, né, o deputado Paulinho da Força, repetiu ontem que não há mais clima para votar a proposta nessa semana, especialmente, né, após as novas sanções que atingiram aí a esposa do ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do governo. Se a anistia está com os dias contados, a PEC da blindagem provavelmente deve acabar hoje, aí, com parecer contrário que será apresentado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aí pelo relator, né, o senador Alessandro Vieira. Ele publicou seu texto ontem, defendendo, né, que a PEC é inconstitucional e rejeitou aí a sugestão alternativa apresentada por senadores da oposição. A maioria dos membros da CCJ também já se declarou contra a PEC da blindagem, que dificultaria aí a abertura de processos judiciais contra os parlamentares, Débora. Pois é, isso. Vamos
Aguardar então, né, para ver os desdobramentos em relação a isso. E tem mais um detalhe, né? A agenda, obviamente, do dia, principalmente lá em Brasília, que deve ser bastante movimentada. A gente já tem visto isso acontecer nos últimos dias. Hoje não é diferente, né, Theo? Hoje é dia de quarta quente lá em Brasília, né? A agenda de indicadores mesmo aqui nos mercados tem pouca coisa hoje, Débora, né? A atenção deve continuar voltada para lá. Lá fora, né, falando um pouquinho dos indicadores, lá fora saiu agora cedo o índice IFO de clima de negócios na Alemanha, que caiu para 87,7 pontos em setembro, após marcar 88,9 pontos em agosto. No Japão, PMI industrial medido pela S&P Global caiu de 49,7 pontos em agosto para 48,4 em setembro, na menor leitura aí desde março. Nos Estados Unidos, teremos hoje o dado de vendas de moradias novas, que sai às 11 horas, e logo depois, às 11h30, sai o dado semanal de estoques de petróleo. E de tarde, a Mary Daly, do Fed, né, faz discurso às 5 horas. Por aqui, o Banco Central faz um leilão de linha de até 2 bilhões de dólares às 10h30 da manhã e para a rolagem de vencimentos de outubro. E às 2h30 da tarde, o BC divulga aí seu dado semanal de fluxo cambial. O ministro Fernando Haddad comparecerá às 10 da manhã numa audiência pública na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara para falar sobre as mudanças nas letras de crédito do agronegócio, as LCAs. Em Nova York, o presidente Lula deve dar uma entrevista coletiva às 4h15 da tarde, pelo horário de Brasília. Já aqui no Congresso, né, como eu comentei, na quarta-feira vai ser bastante carregada aí de eventos, né? Além da sessão da CCJ no Senado, que deve encerrar de vez essa PEC da blindagem, teremos a publicação do relatório da medida provisória que trata de taxações alternativas ao IOF, né, que vai ser relatado pelo deputado Carlos Zarati. O tema vai ser discutido na comissão especial hoje, mas a votação deve ficar para a próxima semana, quando o texto também deve ir ao plenário. No Senado deve ser votado hoje o projeto de lei complementar aí que viabiliza a medida provisória do chamado Brasil Soberano, é o pacote do governo para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço, cujo relatório foi apresentado pelo líder do governo da casa, Jacques Wagner. Já o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês teve a sua votação no plenário da Câmara adiado de hoje, né, pelo Hugo Mota, para a próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, Débora. Perfeito, meu querido. Obrigada pelos principais destaques. Aguardo você aqui amanhã. Uma ótima quarta-feira para ti, então. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.